O prometido é de vidro, ou seja, eu tinha dito que hoje, às 18 horas, íamos fazer o Think Tank desta semana, e aqui estamos nós, 18 horas em ponto, Jorge Marrão e Joaquim Aguiar. Olha, depois do brutal sucesso do vídeo da semana passada, só nos resta esperar que o vídeo desta semana também corra bem. E porquê é que eu digo isto? O que é que vamos discutir esta semana? Vamos analisar a situação política em Portugal e em Espanha. Vamos começar por Portugal, porque há uma coisa que me está a fazer uma impressão no atual momento político. É a pressão por parte do Presidente da República e do próprio Governo para aprovarmos o Orçamento do Estado o mais depressa possível. Ora bem, eu confesso que tenho dificuldade em perceber tanta pressa, sobretudo porque não me custa nada dizer aqui que acho que quando o país é gerido por duodécimos, até na conjuntura em que está, não vem daí nenhum mal ao mundo. E, por outro lado, vamos, a seguir, visitar Espanha e tentar perceber se a solução política encontrada esta semana por Pedro Sánchez, em coligação com os rapazes do Podemos, tem ou não pés para andar e de que forma é que isto pode impactar a política portuguesa. Joaquim, vamos ao primeiro ponto. Porquê tanta pressa no Orçamento de Estado? Bom, é uma das propriedades escondidas na fórmula minoritária da charneira. É que quando um governo é minoritário e não pode estabelecer negociações que sejam consolidadas e de médio e longo prazo, então o único instrumento que tem para trabalhar consensos é o orçamento. E, portanto, o orçamento nunca poderia ser a mera repetição dos duodécimos, isto é, do orçamento anterior. Porque o orçamento agora é a mesa de negociação que o Governo e os partidos da oposição têm ao seu alcance. É um pouco, e perdoem-me a imagem, é um pouco o problema do alimentador de jardim zoológico. Cada animal está catalogado e está nas suas jaulas e depois trata da alimentação, vai de jaula em jaula oferecendo o que tem para que os animais não morram. Joaquim, mas a gente já sabe o que é que cada animal come num ano e come no outro. Aqui é mesmo. Não, é que o problema é que a sociedade não é um jardim zoológico. Bom, mas eu percebo a sua ideia, mas deixe-me terminar aqui o raciocínio. Joaquim, qual é a diferença entre aprovar isto daqui a uma semana e aprovar isto daqui a 3 semanas ou um mês? O próprio Presidente, numa declaração que faz, esclarece. É preciso que o Governo mostre que pode governar. E, portanto, é preciso... Ou será que a explicação é outra? É preciso que o tratador mostre que consegue alimentar o jardim zoológico. Deixe-me ouvir aqui a opinião de Jorge e eu já vou à minha teoria, que é um bocado diferente. Jorge. Mas qual é que é a tua teoria? A minha teoria é muito simples. Acho que o Governo quer fazer passar rapidamente medidas chatas no Orçamento de 2020 porque está ainda com o balanço da vitória eleitoral. E se fizer daqui a 2 meses, o efeito é completamente diferente. Talvez juntando as duas é capaz de ser a razão de ser. Não, uma de ser rápido é o seguinte: um país como Portugal, que tem uma situação financeira de dívida pública, diria num patamar de risco, diria controlado, mas mesmo assim elevado, não pode viver ou não deve viver muito tempo sem orçamento. Eu acho que essa é uma razão óbvia e, no fundo, é uma tentativa do Governo de recuperar o calendário que seria normal dentro de uma legislatura, enfim, das legislaturas normais. Portanto, eu acho que essa é uma razão que é útil para o país. No fundo, é que é útil para o país, ainda que, ao fazer-se num governo minoritário, possa começar a instalar o verniz. Ou seja, quando digo instalar o verniz possam então as contradições de ter um governo minoritário e também de ver até que ponto é que, quer do lado da esquerda, quer do lado da direita, vão reagir aos resultados eleitorais. Jorge, eu acho que essa fratura só se vai notar depois da presidência portuguesa. Depois da? Essa fratura vai ser evidente porque nós temos um governo minoritário
Eu acho que essa fratura entre o governo, o Partido Socialista e o governo e outros partidos vai-se notar seriamente depois das... Mas a fratura do Partido Socialista vai ser uma fratura que resulta da própria realidade. Antes de começarmos o programa, estava a comentar com o Joaquim o que é que estava a ler, e estava a ler um livro de um filósofo que é Política para Perplexos, e ele tenta explicar o problema das sociedades. Quem é um filósofo? Daniel Innerarity. O espanhol. O espanhol, sim. E ele estava a explicar os problemas das sociedades que hoje em dia são entre realidade e utopia. A direita está sempre ligada mais à realidade, a esquerda mais à utopia. Quando o governo que quer transformar uma sociedade e diz que tudo isto são um conjunto de injustiças e o que é preciso é repor de novo a justiça social, significa que vai ter fazer um conjunto de políticas que exigem mais impostos ou exigem mais dívida e, portanto, as pessoas provavelmente vão reagir mal. E, portanto, tem que entrar na zona da realidade. E a zona da realidade é que é preciso fazer um conjunto real de cortes na despesa pública para, no fundo, mantermos o equilíbrio que temos mantido e, ao mesmo tempo, também temos que ver o nível de impostos. E, portanto, é esta gestão da realidade que o Partido Socialista, ao não querer fazer o acordo com a esquerda, deixou a esquerda livre para ser utópica. Portanto, o Partido Socialista vai se confrontar, e não vai ser por acaso que provavelmente em muitas situações vamos ver mais à direita do PS a darem uma mão mais ao governo, porque para além de terem um sentido mais institucional, à partida são partidos que podem ter, não é que têm uma visão mais institucionalista, obviamente, da sociedade, e por outro lado são partidos muito mais ancorados na realidade. Portanto, tu estás a assumir com essa afirmação que o Dr. Rui Rio vai continuar à frente do PSD? Não, estou a assumir que mas o Dr. Rui Rio, mas para quem lá for, porque a realidade é muito violenta. Mas tu achas que Luís Montenegro e Rui Rio aí tomarão as mesmas decisões? Camilo, a gente tem que se lembrar e eu tenho uma especial admiração pelo Dr. Pedro Passos Coelho, porque ele fez no governo da Troika, mas temos que lembrar que ele, um mês antes de ir a eleições, ia dizer que baixava impostos, e aumentou. A realidade de qualquer líder do PSD é que tem que ser gerida. Mas agora nós estamos em bancarrota, Jorge. Foi eu sei, mas o que eu quero dizer é que a realidade vai se impor no Parlamento português. E a minha diria, hipótese que eu vejo, a minha tese, é que essa realidade vai obrigar a que a esquerda continue a ser mais utópica, e que o Partido Socialista vai provavelmente dar um conjunto de diplomas, que eu diria os chamados bodo aos pobres, sim, que são diplomas relacionados com os temas fraturantes da sociedade. Portanto, é uma expressão em português que é pérolas aos porcos também. Mas, pérolas aos porcos é diferente. O bodo aos pobres é contentem-se lá com isto, porque o que eu tenho que gerir é isto, e portanto vocês percebam que este aqui é o problema. Joaquim, concorda com esta observação do Jorge? Continua a ser o problema de alimentar o jardim zoológico. Porque se não tiver... Hoje vamos ser insultados, bodo aos pobres, jardim zoológico, pérola aos porcos... Não, se não tiver uma ideia para orientar o país, se não puder dizer com convicção, eu tenho uma ideia para Portugal, sim, com tanta convicção que ninguém vai perguntar qual é a ideia, mas que mostre que de facto tem uma ideia para Portugal. Quem não tem isso vai ter que se sujeitar a gerir a conjuntura. Isto é, trabalha sem desígnio. Fica à espera de quê? Fica à espera das correntes que hão de arrastar o país. O que são as correntes? São as correntes internacionais. O que são as correntes internacionais? Uma crise inédita, pelo menos desde os anos 30. Porque nunca vivemos nas sociedades ocidentais uma crise política deste tipo. Quando Joaquim começou a dizer crise política inédita, eu pensei que ia dizer crise económica. Está a falar de crise política. Crise política. Okay. A economia até tem evoluído, apesar... Sim. Embora, Joaquim, o BCE esta semana tenha vindo dizer que o risco de recessão aumentou significativamente, não é?
aumentou muito significativamente por razões políticas, não por razões do funcionamento da economia. Sim. O que é que são as razões políticas? Por um lado, os ataques à liberdade de comércio por parte do presidente americano. Estados Unidos, Europa, Estados Unidos, China e por aí dentro. Ora bom, isso seria suficiente para criar alguma incerteza nos mercados internacionais. Sim. Mas só que há uma incerteza muito maior, que é de tipo político. O que é que está a acontecer nas sociedades modernas de regime liberal que estão a produzir guerras civis em cada um dos sistemas? Há uma guerra civil em Inglaterra por causa do Brexit, mas há uma guerra civil em Hong Kong por causa de manifestações que já não têm nenhum objetivo. Há uma guerra civil na Catalunha, porque mesmo os catalães estão tão divididos como os britânicos sobre... Mas eu queria deixar a Catalunha para depois, quando falarmos de Espanha. Eu gostava de pegar aqui nas palavras do Joaquim para discutirmos o tema mesmo fundo de natureza política, que tem a ver com a questão da perda do poder político por parte dos atuais políticos. E eu diria 4 exemplos, porque no fundo a política, eu diria que temos 3 grandes vertentes. Temos o que eu diria uns governos elitistas, no sentido em que querem concentrar o poder num conjunto de elites, e portanto essas elites temos que ver qual é a motivação que está por trás delas. Temos uma outra que é muito mais, se quisermos, mais pluralista, portanto, que são correntes políticas, o que é preciso é o debate plural de todas as soluções, e depois temos uma outra discussão política, que é a marxista, que é quem é que controla a economia. O que é que acontece? Com esta questão do elitismo, que é o que está a acontecer em Portugal, é a concentração de poder num partido que ele próprio tem uma formulação interna de chegar ao poder muito concentrada, são poucos militantes, são poucas pessoas que elegem a nomenclatura partidária, e essa nomenclatura partidária depois distribui-se pelos órgãos do Estado. Ora, quando o Estado em si já tem uma dimensão elevada do ponto de vista fiscal e ao mesmo tempo tem esta configuração, nós estamos perante uma configuração de concentração de poder de elite e precisamos do pluralismo. Ora, o que é que retira poder à política? É a globalização, a integração europeia, são de alguma forma as privatizações e são os fenómenos de centralização. Por isso é que a política se assusta, não é por acaso que estes temas que o Joaquim estava a referir, o Brexit e a integração europeia, e o que é a Catalunha é a perda de funções do governo central. E isto está a criar uma tensão muito enorme na atual situação política a nível mundial. Ou seja, nós, por exemplo, estamos de acordo em discutir a soberania nacional e a soberania, se quisermos, espanhola, Sim. Castela sobre o resto das províncias, mas quando se começa a falar da América, já não gostamos quando o Trump diz make America great again. Ou seja, ele concentrar-se na soberania. E a pergunta é porque é que ele está a fazer isso. Porque o fenómeno da globalização tirou a não poder à América. E a grande conclusão é que tirou algum poder. Tirou. Pronto. Eu estava a ouvir um jornalista do New York Times que fez um percurso fantástico, que é o David Brooks, que estava a ouvir num podcast e ele dizia... aliás, é uma coisa interessante que é a moralidade do século XXI. E ele dizia com piada que ainda hoje os democratas não percebem o fenómeno Trump na América. Ainda não perceberam, porque é que há um conjunto de pessoas e de população que continua a acreditar em Trump. Jorge, não perceberam ou perceberam, mas não conseguem fazer nada. Não. Por exemplo, o perceber Trump e responder à política Trump quer dizer que os democratas têm que se pôr também na mesma onda. Ou seja, contra o comércio internacional, contra a imigração, e eles sabem que isso é um problema para a economia. Não é nesse sentido. É no sentido de nós encontrarmos uma nova solução para um problema que é velho, que é manter as soberanias, mas querer estar na globalização e estar na integração.
Ora, o que ele está a fazer é exatamente o que nós já discutimos no passado, é volta atrás no tempo, Sim. que é o Estado-nação. Ora, isso vai criar o quê? O que nós estamos a assistir. Bem, mas precisamos de perceber que, do mesmo modo que a esquerda precisa de inventar vítimas para as poder defender, também a direita precisa de inventar raças para poder esconder o declínio da raça branca. O que é isso de inventar raças? Inventar um discurso político na base dos imigrantes e dos equilíbrios de raças. Então, em sua opinião, é essa a razão que leva a AfD na Alemanha a crescer, o Vox em Espanha a crescer, o aparecimento do Chega em Portugal, a Marine Le Pen em França? Como foi isso que levou o Hitler a crescer? O Hitler tinha que inventar os judeus para os poder sacrificar em nome da afirmação da raça ariana. Então, portanto, nós estamos a repetir, em situações de medo, o mesmo tipo de mecanismos em que os partidos tradicionais são ultrapassados, não conseguem entrar neste debate, e as forças que se libertam na sociedade são forças destrutivas porque não têm ninguém para as orientar. E então, o que são orientados é ou as vítimas da fome que têm que se revoltar para fazer a revolução, ou são os que têm medo de perder a sua posição na sociedade porque são invadidos por outras raças e outros povos. O problema é que ainda hoje se discute na demografia em França se é que está a haver uma substituição de raças na sociedade francesa. Ora, isto porquê? Porque houve quem projetasse a evolução demográfica dizendo venham aí os árabes e os muçulmanos porque a população branca demograficamente está em declínio. Ora, o mesmo faz o Trump. Já toda a gente esqueceu que ele quer fazer muros. Quer fazer muros para quê? O muro nunca impediria a entrada de imigrantes. Não, o muro é a imagem simbólica do objetivo, do desígnio. Impedir que outras raças entrem na sociedade americana. Portanto, nós temos aqui um problema essencialmente... Eu queria aqui nesta matéria, alertar o Joaquim para um tema em que talvez, não é discordasse, mas talvez complementasse. Jorge, deixa-me só dizer às pessoas, tenho aqui duas pessoas que estão sem som. Não está sem som. O problema não é aqui, o problema é com vocês. Portanto, atenção, vejam lá o que é que se passa. Sobre o tema das raças. E isso pode ser um tema interessante. O que nós hoje sabemos é que as narrativas socialistas do Bloco Soviético caíram de podres pelo que se passou. Sim. Embora haja quem esteja e por outro lado, as narrativas da economia de mercado foram abaladas pelas crises que tivemos nas últimas décadas. Sim. E o que é que gerou? O que é que pode estar a gerar? O que pode estar a gerar é um vazio que está a ser substituído por duas narrativas, elas próprias encerram um problema gravíssimo. Um que tem a ver com a ideia da justiça social permanente, que é, no fundo, a sociedade está errada desde o início, portanto, nós vivemos permanentemente em injustiça social e, portanto, é preciso estar sempre a combater essa injustiça. É preciso estar sempre a acudir às pessoas. Acudir às pessoas. É a teoria das vítimas. É a teoria das vítimas. E um segundo, mais perigoso, que é a ideia de debatermos a política com grupos e identidades, que tem um problema. Qual é o problema? A formulação é tramada, porque quer dizer assim, mas eu alguma vez posso estar contra, a ideia de que não estou de acordo que se combata a justiça social. Toda a gente está a favor que se combata a justiça social. Alguma vez estou contra... alguma vez estou contra a ideia que há uma pessoa que, sendo de outra raça,
tem que ser exatamente tratado como eu de raça diferente. Ora, isto divide as sociedades, isto fragmenta as sociedades, porque o debate, em vez de ser um debate da comunidade, são debates de grupos dentro da comunidade. Portanto, obviamente, nasce a divisão nas sociedades. Que é o que nós temos neste momento. Como é que se combate isto? Vamos voltar ao jardim zoológico. Sim. No jardim zoológico é muito fácil combater, porque como há jaulas para os respectivos bichos, o tratador leva sacos diferentes para cada um dos grupos de animais. Só que a sociedade não é um jardim zoológico. E o erro que o Partido Socialista está a cometer ao antecipar a conclusão do orçamento é justamente criar a estrutura de jardim zoológico. Não vai ser possível, porque qualquer que seja o tipo de rubricas que põe no orçamento e a respectiva dotação financeira, a realidade vai mudar. Isso, quando há uma negociação política, mesmo que a realidade mude, o que foi acordado politicamente continua a valer. Joaquim, mas já tinha sido assim no orçamento anterior. Não. O que é que muda? Lembram-se quantas vezes foi dito, se não houvesse acordo escrito, isto não tinha corrido como correu? É verdade. Bom, para que é que serve o acordo escrito? É que perante as coisas novas há um referencial a que nos podemos... Portanto, era aí que o Joaquim queria chegar. Não há acordo escrito desta vez e isso faz diferença. E o único acordo que vai haver é o orçamento. Mas porquê é que não há acordo? Vamos a isso. Porquê é que não há acordo escrito? Porque se houvesse acordo, nós estávamos a delimitar uma fronteira que impedia a flexibilidade que o Partido Socialista quer ter no poder. Porque os acontecimentos que podem vir a surgir no futuro podem gerar uma viragem do próprio Partido Socialista, porque ao estar na máquina da realidade, ele vê-se impedido de não poder fazer porque chegou a acordo com o outro. Portanto, o Partido Socialista o que fez foi dizer assim, bom, como nós não sabemos o que aí vem, é melhor estarmos nesta situação, e nesta situação vamos fazendo a geometria que nos dá jeito. Ou vamos ali ao Rui Rio, ou vamos ao... Mas agora Catarina. Nós sabemos uma coisa que o Camilo também já referiu, as crises só surgem depois da presidência portuguesa da União Europeia. Ora, a presidência portuguesa da União Europeia é o primeiro semestre de 2020. 2021. Primeiro semestre de 2021. Essa presidência portuguesa da União Europeia vai ser em cima da crise mundial que está em formação. Ou seja, o próximo ano... Mas a sua previsão é que isto vai estourar do ponto de vista de crise em 2021? Não, calma. Eu não faço previsões, eu faço análise de tendências. Nunca acertei no número da lotaria, mas sei como é que o número da lotaria aparece. Também aqui sei que em 2020 há eleições americanas absolutamente essenciais. Ora, a partir daí é que começa 2021. Sim. Portanto, 2021, primeiro semestre, é a reação ao que tivesse sido a eleição americana. E estamos hoje a preparar essas eleições americanas com o presidente americano a dizer que faz um primeiro acordo comercial com a China, mas não sabe exatamente quando é que anuncia. Mas o que se sabe é que, seja o que for que anuncia, é só o primeiro acordo. Fica-se à espera do segundo acordo. Para quando? Ou em cima das eleições ou depois das eleições. Ora, isto significa que a incerteza não se resolve daqui até lá. Não. E não se resolvendo a incerteza, então a situação do governo português, quando for presidente da União Europeia, é de quem vai ter de enfrentar uma tempestade cujos contornos se desconhecem. A crise a acontecer ou tem algum interesse e é antes disso,
ou só acontece depois disso, já não tem interesse nenhum, porque seja qual for a resolução que se encontra em Portugal para a crise política portuguesa, é submersa pelos efeitos internacionais. Então, ora, porquê é que estas coisas têm importância? Nós estamos também na vizinhança de uma guerra civil em Espanha. era aí que eu iria agora, para a Espanha. Volta a ser... Não apenas por causa da Catalunha, por causa das eleições. Volta a ser o problema dos anos 30. Também houve uma guerra civil em Espanha. Sim. Razões semelhantes? Não tem nada de semelhante. Não é possível passar de uma situação para comparar com a que se passa hoje. Mas o que é que se passa hoje em Espanha? A Federação de Espanha. Mas a Federação de Espanha pode significar a Federação Ibérica. E a Federação Ibérica significa que Portugal tem que participar. Joaquim, naquilo que é for a quarta ou quinta solução... vez que Joaquim diz isto, mas eu não percebo porquê. Repara uma coisa. A Federação em Espanha, em minha opinião, é inevitável. Porque não é possível conciliar os interesses da Catalunha e do País Basco com aquilo que eles têm neste momento. Não é possível. A menos que queiram arrebentar com o país. Bom, mas porquê é que, avançando para uma federação na Constituição Espanhola, isto tem necessariamente a afetar a Constituição Portuguesa? Tem a ver por questões geográficas. Está-se mesmo a ver. É o problema do boletim meteorológico, quando nós vemos o boletim meteorológico em Madrid. Há uma caixinha, quando vemos o boletim meteorológico, nós olhamos e falta Portugal. Sim. Não tem informação meteorológica sobre Portugal. Mas qualquer criança que vai vendo a televisão à medida que cresce, habitua-se a olhar para o mapa da Península Ibérica, dizendo, falta aqui uma peça. Esta peça é Portugal. Ora bom, isso, falta uma peça, não quer dizer necessariamente que aquilo, nós temos de ter o mesmo destino que a Espanha. Faltou sempre. Deixa-me fazer uma pergunta. Espera aí, não deixa acabar o raciocínio, senão isto não se percebe. Faltou sempre, historicamente, essa peça. A menos que a evolução europeia vá nesse sentido da federação generalizada. Sim, vocês não gostam da palavra federação, eu gosto, mas vocês europeia. Dizem que são políticas federais. Ora bom, podem ser os Estados Unidos da Europa. Sim. Porque também nos Estados Unidos da América há várias circunstâncias de Estados vizinhos que resolveram os seus conflitos porque há depois uma estrutura federal superior. Mas não acha que é para aí que a Europa vai evoluir? Ora bom, eu acho que a continuação da incapacidade política para resolver o problema das nacionalidades em Espanha vai obrigar a colocar em novos termos o que também se discutiu nos anos 30. O problema do iberismo. Só que hoje o iberismo é na escala... É europeísmo. Ou é na escala europeia ou não tem sentido. Claro. Ora, para ser na escala europeia é preciso que a própria Europa evolua na sua configuração institucional. Sim. Como é que isso pode acontecer? Já lá vamos. Deixa só ouvir aqui o Jorge, que ele tinha uma opinião um bocado diferente. Não, eu estava a pensar relativamente a esta questão de Portugal e Espanha, o que se prova é aqui, apelando um bocadinho ao sentido histórico, que o melhor povo da Península realmente é o português. Porque, quem há de gabar o noivo, senão o noivo? Senão o noivo. Porquê? Porque conseguiu libertar-se a tempo, isto em 1640, dos Filipes, porque percebeu o tema de ligação a Castela. A história é mais complexa, mas vamos simplificar dizendo que percebeu isso. O que depois se passou na Espanha, que o Unamuno chamava Espanha una com todas as Espanhas, foi um abafar das tensões nacionalistas ou regionalistas que depois foram trazidas quando da democracia. Sim. Porquê? Porque em oposição ao franquismo que centralizou o poder e quis centralizar não só o poder político, mas também o poder económico na zona de Madrid e Castela. E, portanto, e designadamente, por exemplo, se nós olharmos para o setor bancário, o que foi feito a nível de fusões e quase que a obrigatoriedade que
que teve que se fazer de irem todos para uma zona mais central. Onde eu queria chegar, o Joaquim estava-se a referir à questão da Europa e das federações. O problema europeu, há um espectador que diz assim, mas vocês deviam fazer um programa com coisas mais práticas. O que talvez é importante, o que eu acho que as pessoas têm que perceber é porque é que nós estamos a fazer estas reflexões, porque isto pode afetar a nossa vida prática. Não é que isto seja prático, mas têm que perceber que isto é a mesma coisa que um tipo, o tempo não me afeta diretamente, não é nada prático, mas quando eu saio à rua e estiver a chover muito, tem que levar um guarda-chuva. O que nós estamos a dizer, olha, você prepare-se para ter um guarda-chuva, ou não precisa ter, ou vai para apanhar sol. Portanto, não é uma coisa que não tenha sentido prático, para também esclarecer as pessoas. Nós, se olharmos para o problema demográfico europeu, se olharmos para a questão no fundo, tecnológica, que é um outro problema, que a Europa tem mesmo que olhar, sabendo que os Estados Unidos e a China estão numa guerra tecnológica sem precedentes. Se olharmos para a configuração política europeia, que torna a resposta europeia lenta, nós, afinal, estamos num continente e estamos numa região que ela própria vai ter problemas de crescimento significativo. Já está a ter. Já está a ter. E a pergunta do Joaquim é assim, mas então, se calhar, podem ser um conjunto de movimentos que vão obrigar a própria Europa a dar saltos em frente, como deu nesta crise com o BCE. Quer dizer, antes de chegar o Sr. Draghi ao BCE, o BCE era uma instituição, mas que tinha um certo figurino. Chegou o Sr. Draghi e diz, não, eu estou aqui para defender o euro. Agora a pergunta é, qual é a instituição que está ali para defender a Europa? E ninguém está a ver, nem a Comissão Europeia, nem o Parlamento, nem o próprio Conselho. Porquê? Porque está-nos a faltar a tal legitimidade democrática. Representatividade, sim. A representatividade. Qual é o problema que a Europa vai ter? É que os Estados Unidos fizeram-se a seguir uma guerra civil. E nós fizemos uma Europa... Para evitar uma guerra civil. Não evitámos uma guerra mundial. E todos os dirigentes que têm memória da guerra mundial nem lhes passa para a cabeça que não deve haver Europa. Pois. Mas agora estão a morrer já. Estão a morrer. Agora vem uma nova geração que se questiona se deve ou não estar na Europa. Pois. Nós temos que ver que atuais ministros deste governo o que afirmavam que era bater o pé à Europa, que faziam a voz grossa à Europa, que isto tudo estava errado, e agora estão sentados no poder porque é a Europa que os está a ajudar. Pois. Portanto, diz-se uma coisa quando está na pressão, diz-se outra quando está no governo. Portanto, nós temos de ter aqui algum cuidado nas leituras, porque esta leitura do Joaquim é interessante, é dizer assim, mas se nós tivermos um problema ibérico, em que a solução para a Ibéria for, porque vamos admitir, agora obviamente, pura especulação, que se chega à conclusão que afinal a Catalunha quer se tornar mesmo independente. E a pergunta é como é que a Catalunha, que exatamente como os ingleses quando fizeram com o Brexit, não pensavam que com o Brexit ia destruir o Reino Unido. Mas se a Catalunha se tornar independente, a pergunta é como é que a Europa vai acomodar a Catalunha no espaço europeu. Vai ter de acomodar mais com a Espanha. E a pergunta é, então vai que se calhar modelo... Como a Escócia. Pronto, vai mudar o modelo de acomodação. A Catalunha... Não lhe chamemos federal, chamemos-lhe outra coisa qualquer. A Catalunha já uma vez esteve próxima de ser independente, mas foram os portugueses que se libertaram dos Filipes e ficaram independentes. Agora que a Catalunha parecia estar a evoluir para a sua independência, vai encontrar uma dificuldade, que é a Escócia e a Irlanda. Ou seja, é verdade. Como é que se tolera a fragmentação de Espanha, sabendo que vai ao mesmo tempo que está a acontecer a fragmentação do Reino Unido? Sim. Ora bom, é esse novo contexto que altera as tendências que vêm do passado. A alteração principal e a mais grave de todas para a Europa: desaparece a NATO. O que é que acontece se desaparecer a NATO? É a grande vitória do Putin e da Rússia. Sim.
já perderam o Pacto de Varsóvia, agora desaparece o Pacto do Atlântico. Mas o que é que acontece aos militares americanos que investiram não apenas equipamento, mas a sua própria formação na configuração da NATO? O que é que vão fazer esses militares americanos quando, do ponto de vista estratégico, tudo lhes indica que há uma traição aos interesses americanos? Exatamente. E, portanto, nós podemos estar na vizinhança, durante 2020, nós podemos estar na vizinhança de uma coisa nova na política americana, que é o movimento dos generais. E, nesse caso, volta-se a perguntar, então, se não há acordos escritos entre os partidos portugueses, se não há em Espanha uma coligação firme, mas o segundo partido fica com a vice-presidência do governo, então estamos a assistir a novidades que não são reveladas como tal, mas que na prática, diria o nosso espectador, na prática vão ser novidades absolutas. Porque o que é que significa a entrada do Podemos no governo espanhol? O que significaria a entrada do Bloco de Esquerda no governo português. Não são coisas diferentes. Portanto, quando há, como diz o secretário-geral do Partido Socialista Operário Espanhol, isto é uma necessidade histórica. Ora, a necessidade histórica é o nome atual para o que antes chamava Governo de Salvação Nacional. Pois. Portanto, quando entramos nestas grandes coligações, o que se está a revelar é que antes dos partidos se fragmentarem, o PSOE partir-se, como o PS também se poderia partir, então é melhor fazer estas fusões de Jorge, famílias. Estamos com 3 minutos só. Sim, 3 minutos. Eu há uns anos conheci o ex-presidente de Timor, Xanana Gusmão, e estava numa recepção com ele e começámos a falar, e eu tinha dito que tinha nascido em Moçambique e que tinha assistido o que é a descolonização de um país e depois a entrada de um regime para o outro e qual era a percepção com que eu tinha ficado. E lembrei-lhe de explicar que havia um problema que o regime não tinha percebido, a Frelimo, que são os ex-combatentes. Pois. Que é, o que é que se faz aos ex-combatentes? E a pergunta, e o Joaquim estava a dizer, o que é que se faz aos ex-combatentes da América que andava a proteger o mundo? A gente sabe o que é que fizeram em Moçambique, na Guiné. E isso é muito importante. E é um poder que não é um poder despiciando na situação atual americana. É verdade. Porquê? Porque a partir do momento em que o Presidente diz regressem aos quartéis, mas regressem à América, a pergunta é, o que é que se faz aos ex-combatentes? Exatamente. O que é que lhe vamos... Bom, chegamos ao final do programa de hoje. Chegámos a ter 730 pessoas, 738 assim aqui em direto. Eu quero agradecer a sua adesão e o seu apoio que tem vindo a dar ao canal. Quero dizer que para a semana regressaremos com um tema diferente. E para o final vou pedir aquilo que peçam-me, que coloquem um gosto e faça partilha nas redes sociais. Quanto a nós, eu e você, e ao programa matinal, amanhã, às 8 da manhã, aqui estarei para comentar a atualidade diária. Obrigado, com licença, e até amanhã de manhã.